Em que situação você pode acionar a polícia aqui no Japão? Oi pessoal, aqui é o Lucas e hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre esse tema, sobre quando você pode acionar a polícia aqui no Japão. Aqui no Japão a gente tem essa consciência, a gente vive no dia a dia, a gente sabe que aqui é um lugar totalmente seguro e que provavelmente não acontece nada de ruim. Mas de vez em quando acontece algum tipo de coisa em que você fica na dúvida se é melhor chamar a polícia ou não. Então eu queria compartilhar com vocês algumas situações que eu já tive que acionar a polícia. A primeira situação é barulho. Algumas vezes no apartamento onde eu morava, eu tinha um vizinho que era muito barulhento. Como é apartamento, mesmo se os vizinhos costumam fazer um certo tipo de barulho, como a gente vive ali em um tipo de comunidade, a gente não liga, a gente deixa passar muita coisa. Mas vamos supor que é madrugada, a pessoa tá tocando um tipo de música, batendo bateria bem alto. Isso aí incomoda qualquer pessoa. E se a gente tem dificuldade de dormir, a gente pode sim entrar em contato com a polícia, e foi isso que a gente fez. Então eu liguei para a polícia e informei que estava tendo um transtorno muito grande com o som do vizinho e a polícia foi lá e resolveu esse problema. Chegou outro dia, essa pessoa continuou fazendo e a gente teve que chamar também. Daí passou um tempo que essa pessoa parou de fazer e resolveu o nosso problema. Então nem precisou de fazer barraco, causar algum tipo de intriga. A gente simplesmente entrou em contato com a polícia e a polícia pôde resolver isso. Só que muitas vezes a gente pensa, né? Por que não foi você lá resolver? Um dos motivos é que eu não quero encrenca. E vai que eu bato na porta da pessoa para reclamar e é uma pessoa agressiva e pode causar algum tipo de briga. Então é muito perigoso. Se você tá certo, é só você acionar a polícia e a polícia vai resolver para você. Não tem nada de estranho você pedir para a polícia resolver esse tipo de problema. É mais pela sua segurança e da sua família também. Outra situação que eu já chamei a polícia também foi quando eu estava andando na rua, era um dia de verão muito quente. E nesse dia tinha um senhor. Esse senhor, visivelmente, ele estava perdido. Provavelmente ele deve ter algum tipo de demência. Então primeiro eu me aproximei desse senhor e perguntei para ele se estava tudo bem. Eu perguntei para ele também aonde ele mora, onde ele estava indo. Daí ele me respondia que ele morava ali perto, que ele tá tudo bem, mas visivelmente ele já estava todo suado, ele podia ter algum tipo de desidratação, o sol estava muito forte, e ele não morava ali perto, porque eu conhecia quem morava naquela casa onde ele apontava. Então eu chamei a polícia, por causa que mesmo eu convidando ele para ir numa sombra, para descansar um pouquinho, ou a gente poder dar um jeito para chamar alguém da família para vir pegar ele se recusava. E não dá para cuidar de uma pessoa que não está querendo ser ajudada. Então eu entrei em contato com a polícia, expliquei a situação e em poucos minutos, acho que menos de 5 minutos, a polícia apareceu e conseguiu ajudar esse senhor. Então essa é mais uma situação que você pode chamar a polícia. Outra situação também foi quando eu estava em Nagoya. Era de noite, eu terminei meu trabalho e estava voltando para casa. E nisso tinha uma pessoa caída no chão. Essa pessoa visivelmente estava totalmente embriagada, só que ainda não era nem 8 horas da noite. E a gente não sabe o que vai acontecer, estava muito frio também nesse dia. E essa pessoa ali no chão, vai que ela morre de frio, vai que alguém esbarra nela, vai que ela levanta, tenta atravessar a rua e é atropelada. Então não tem um certo tipo de perigo para essa pessoa. Só que também ele não estava tão ruim para chamar a ambulância. Então eu chamei a polícia e a polícia apareceu e deu um jeito na situação. E se precisasse de chamar a ambulância, a própria polícia poderia estar chamando também. Então essa é mais uma situação que eu chamei a polícia. E só que também tem uma situação que eu deveria ter chamado, mas eu me arrependo até hoje de não ter chamado. Foi quando eu tinha uns 17 anos. Eu estava no Dante. E nisso eu vi um rapaz escalando a beiranda do apartamento, acho que estava no terceiro ou no quarto andar, para poder entrar pela beiranda de algum apartamento. Na hora, como eu era um adolescente não muito inteligente, eu imaginei, coitado, ele deve ter perdido a chave. E deixei quieto, eu não fiz nada. Só que um tempo depois, apareceu no noticiário que aconteceu um crime muito grave, a pessoa escalou na beiranda e cometeu um ato totalmente brutal com essa pessoa, e essa pessoa foi presa. E eu fiquei imaginando, será que não foi por causa que eu não denunciei? Será que foi esse homem que fez? Então eu fiquei um pouco com peso na consciência também, né? Então esse também foi um caso que eu deveria ter chamado a polícia e eu acabei não chamando. Então uma coisa que eu coloco na minha cabeça, se eu chamo a polícia ou não, então a minha medida é se está acontecendo alguma coisa que está atrapalhando a vida dos outros, ou se é alguma coisa de questão de vida também, e mesmo que seja questão de vida ou morte, se é alguma coisa que tem que chamar a ambulância, ou se é melhor chamar a polícia, que a polícia pode decidir se é melhor chamar a ambulância ou não. Então eu fico pensando na minha cabeça, né? Qual que é melhor chamar, a polícia ou a ambulância.
Mas na dúvida, você pode entrar em contato com a polícia e explicar a situação. Daí eles vão decidir se isso é uma emergência ou não, se eles vão lá socorrer ou não. Então era só isso que eu queria passar para vocês. O que vocês acham do que eu falei? Em qual ocasiões vocês já acionaram a polícia? Deixa nos comentários aí, vamos conversar um pouco sobre isso.